A quantidade de calorias que a gente tem que consumir por dia vai depender de diversos fatores, são a idade, são a genética, são ao sexo, são ao nível de atividade física, o que você faz de exercício físico, objetivos, percentual de gordura, fase da vida, objetivos, necessidades. Então, o quanto você vai consumir de calorias vai depender de uma série de fatores. Porém, nesse vídeo eu vou abordar diversos fatores que vão fazer com que você entenda mais o que você tem que consumir por dia, tá certo? Então, antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim que um vídeo novo for ao ar, você vai estar sabendo, vai estar com conhecimento muito mais adiante, muito mais avançado do que ficar esperando atualizar o canal para você ir lá olhar. Então, já faça isso antes de começar o vídeo. Bom, esse é um canal da parte esportiva, então a gente tem que sempre estar tratando de assuntos relacionados à nutrição esportiva. Só que também é um canal de nutrição clínica, então a gente precisa abordar sempre esses dois pontos. Quando uma pessoa está preocupada em quanto que ela tem que consumir de calorias por dia, das duas uma. Ou essa pessoa está preocupada com o desempenho esportivo dela, ou ela está preocupada com a estética dela, ou os dois. Então, quando a gente pensa em calorias, a gente está pensando assim, é uma parte de todo um planejamento, porque as calorias elas compõem a dieta, elas são importantes. Entretanto, as calorias, elas são apenas um marcador que você tem que considerar e esquecer todo o resto, porque você precisa pensar em adesão da dieta, você precisa pensar na rotina, questão de fibras, de fitoquímicos, vitaminas, minerais, prebióticos, probióticos. Você tem que pensar no impacto, na saciedade, na adesão. Então, são diversas coisas que a gente tem que entender, que é além de apenas contar calorias e macronutrientes. Então, o que a gente tem que entender? Pensando que a primeira coisa é, além disso, uma boa dieta é além de apenas calorias. Mas vamos entender que a base da dieta são as calorias, só que não é apenas isso. Então as calorias da nossa dieta elas vão ser formadas por proteínas, carboidratos e gorduras. Cada um deles oferece calorias. Tanto os carboidratos quanto as proteínas, a cada 1 grama você tem 4 calorias, enquanto a gordura você tem 9 calorias por grama. O que você, a primeiro momento, já observa que tem mais do que o dobro de calorias do que o carboidrato e a proteína. Por isso que a gordura você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu sempre costumo falar, não brinca com gordura. Por quê? Porque brincar com gordura é muito fácil de você extrapolar as calorias do que você precisa no seu dia a dia. Isso pode ser um grande problema. Então, quando a gente pensa em contagem de calorias, a gente vai fazer isso através de algum tipo de aplicativo. Ou você escolher um grande profissional que montou a sua dieta, que te acompanha. Onde eu encontro esse profissional, Caio? Caso você queira, o link fixado aqui no comentário aqui abaixo, você encontra o site da consultoria para falar diretamente comigo. Mas você não tem um profissional e você conta por conta própria, praticamente, o que você vai ter que fazer? Tem um aplicativo de contagem de calorias. Você pode usar tabelas de Excel que tem espalhadas por aí na internet, questionável, ou você pode usar aplicativos de dieta. E você tem vários, eu vou pedir para o editor colocar. Você tem o Fat Secret, você tem o Macros, você tem o MyFitnessPal, você tem diversos outros tipos de aplicativos, você tem o Yazoo, você tem vários aplicativos de contagem de calorias, de contador de macros, onde você pode se guiar. E dentro do aplicativo ele vai te dar algumas recomendações em relação à idade, em relação ao sexo, nível de exercício físico, de atividade física. Porém, o que a gente tem que entender, vamos tentar destrinchar esse assunto um pouco mais. Quando você pensa em calorias que você tem que consumir por dia, a primeira coisa que eu vou te perguntar, logicamente o profissional ele já faria tudo isso, ele não perguntaria essas coisas, mas assim, o que você tem em mente? A gente pode perguntar objetivo de curto prazo, objetivo de longo prazo. Eu gosto de perguntar assim na minha consultoria. Porém, como a pessoa vai montar para si mesma, eu tenho que partir desse papel que eu estou olhando por fora, eu não estou planejando para ela. Então assim, o que você está querendo de objetivo? Eu estou sentindo que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que perder gordura. Qual que vai ser o primeiro passo? Você encontrar algum tipo de calculadora online. Eu recomendo essa daqui, que é a TD Calculator. Ela tende a dar um resultado ok, mas você tem que ter muita visão, porque se é um indivíduo com sobrepeso, se é um indivíduo com obesidade, esses fatores às vezes esses valores já ficam um pouco alterados. Um indivíduo eutrófico, às vezes geralmente ele bate muito bem. Um indivíduo muito magro, pode ser que dê um valor errado, mas o TD Calculator ele é interessante. Depois que você colocar todos os seus dados lá em relação à altura, em relação à idade, em relação a exercício físico, o que você faz, você vai conseguir uma coisa chamada gasto energético total, que é o GET, ou quando você pega em inglês, que é TDEE, que é Total Expenditure Daily Energy, se eu não me engano, exatamente essa linha de tradução. Que é o quê? Gasto total diário. É a mesma coisa que GET. Mas não fica um pouco genérico chegar no site, aplicativo, para poder colocar esses dados que não tem coisas personalizadas? Personalização você vai conseguir estudando e adequando e verificando ou contratando um profissional. Dessa forma aqui vai ficar um pouco mais tranquilo de você ir fazendo o seu próprio rascunho e melhorando ao longo do tempo. Então você já descobriu mais ou menos o quanto que você gasta ali de taxa metabólica basal, o quanto que você gasta de gasto energético total.
e você, em cima desse valor que você faz para manutenção do peso, você vai tirar algumas calorias. Quando a gente fala de ganho de massa muscular, a gente vai ter que fazer todo esse processo e adicionar calorias. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica sobre isso. Eu vou colocar o primeiro vídeo aqui, nesse card aqui em cima, explicando como que se faz uma dieta de emagrecimento. Vai passar um pouco de tempo agora. O que vai acontecer? Você já entendeu que para você emagrecer, você tem que achar as calorias que você consome, que você gasta no dia e retirar, porque quando você retira, você tira do tecido adiposo para manter aquele teu corpo ativo e existindo. O ganho de massa muscular, é interessante que você coloque um pouco mais para você otimizar o ganho de massa muscular. E para isso tem mais um vídeo aqui, no card aqui em cima, em relação ao ganho de massa muscular. Então não precisa apertar exatamente agora. Depois que o vídeo acabar, quando estiver acabando, lá embaixo, embaixo da descrição vai estar o card. Então ele não vai sumir, pode ficar tranquilo. Mas o que a gente tem que entender é que o total de energia que você vai consumir, o primeiro ponto, vai depender do objetivo. Se o objetivo estético, emagrecimento, retirada calórica. Ganho de massa muscular, isso você pode colocada de calorias para que você consiga otimizar o processo. Desempenho, a gente tenta manter uma dieta normocalórica. Você come aquilo ali que o aplicativo está mostrando, que o site está mostrando que você gasta, para que você consiga manter equilíbrio de peso e consiga comer uma quantidade maior do que em déficit, né, que seria para emagrecimento, e conseguir ter um pouco de desempenho. Quando a gente fala em desempenho, a gente também às vezes pode chegar próximo ao superávit calórico para tentar otimizar um pouco mais com ingestão de carboidrato e melhorar o desempenho. Quando a gente fala de uma parte mais clínica, quando a gente fala de pessoas no geral, a gente também pode pensar em dietas de manutenção e trabalhar muito com uma coisa chamada dieta qualitativa. A gente vai trabalhar com uma introdução alimentar de vegetais, de frutas, de como que a gente pode preparar essa dieta, a rotina da pessoa, o que a gente pode fazer para trazer uma qualidade de vida melhor, saúde, um processo ali que a gente chama de reeducação alimentar, para que seja um processo mais otimizado para essa pessoa, ela consequentemente tenha mais sucesso na vida dela. Então o que eu quero é que você feche esse vídeo entendendo que o tipo de caloria que você vai consumir, a quantidade de caloria que você vai consumir, vai tudo depender muito de qual é o seu objetivo, qual é o seu estado físico atual, qual é a sua idade, qual é o seu sexo, seu gênero, enfim. Então são diversas coisas que vão acabar acarretando em qual é a quantidade de calorias que você vai consumir no seu dia. Porém, pensando nessa parte estética, pensando nessa parte até mesmo de saúde, caso não seja um caso de algum tipo de doença, algum tipo de patologia em relação ao desempenho esportivo, a parte estética, esse vídeo vai servir muito bem porque você vai começar a rascunhar e entender como que você pode performar na sua dieta. Logicamente, mais informações, você precisa realmente de um olhar mais profissional. Você precisa entender do feeling, do seu físico, entretanto, tem coisas que eu posso estar nesse vídeo falando com uma menina de 18 anos que começou agora a treinar, da mesma forma que eu posso estar falando com um rapaz de 40, então vai depender de diversos fatores a quantidade de caloria. Porém, eu acredito que nesse vídeo você tenha conseguido entender qual a margem que a gente utiliza, aplicativo, site, o que você deve mais ou menos fazer, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, qualquer coisa é só comentar aqui embaixo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para o próximo vídeo você receber, tá certo? Eu vejo você no próximo vídeo, valeu!